Nesse primeiro vídeo eu gostaria de dar boas-vindas a todos e fazer uma breve apresentação da nossa metodologia, a metodologia da sala de aula invertida. Provavelmente para a maioria de vocês essa seja uma metodologia nova, mas não tem muito segredo. O principal objetivo é nos anteciparmos à sala de aula por meio da apresentação de alguns conteúdos. Então, nas próximas videoaulas, vocês irão ser apresentados a definições, conceitos e muitos exemplos de todos os conteúdos que nós iremos abordar ao longo do semestre. Então, é essencial que vocês assistam aos vídeos, mas não apenas isso, mas que também recorram aos livros textos e ao material de apoio, para que vocês possam ter o máximo de conhecimento daquilo que nós iremos trabalhar em sala de aula. Dessa forma, o momento em sala de aula vai ser utilizado para tentarmos contextualizar o máximo possível, com o máximo de situações próximas do nosso dia a dia e, portanto, tentar consolidar o conhecimento. Tenho certeza que todos terão um ótimo desempenho, mas não esqueçam, acompanhem as videoaulas dentro do cronograma proposto. É isso aí, turma. Bem, na aula de hoje nós iremos aprender sobre como diferenciar substâncias puras de mistura, distinguir misturas homogêneas de misturas heterogêneas, identificar os tipos de soluções quanto aos estados físicos dos seus componentes, a sua condutividade e a saturação. Na natureza, os elementos ou compostos podem ser encontrados tanto na sua forma pura como na forma de misturas. Há inúmeros exemplos de substâncias consideradas puras, como metais preciosos, o ouro é um exemplo, gases nobres e compostos como a água. No entanto, a maior parte das substâncias são encontradas como misturas, sendo que estas são classificadas como heterogêneas ou homogêneas. No caso das misturas heterogêneas, é possível macroscopicamente nós identificarmos as duas fases, ou seja, cada fase representando um composto ou um elemento químico. Já as misturas homogêneas, elas são interpretadas como apenas uma única fase, ou seja, macroscopicamente, o que nós conseguimos identificar é como se fosse apenas uma única substância. No entanto, a sua composição é feita por substâncias distintas. E às misturas homogêneas, nós damos o nome de soluções. Para que uma solução possa ser formada, é necessário a existência de pelo menos dois componentes. O soluto, que é a substância que será dissolvida, e o solvente, que é a substância no qual o soluto será dissolvido. Convém lembrar que algumas soluções podem ser preparadas com mais de um soluto. As soluções podem ser classificadas de diferentes formas a depender da propriedade. Por exemplo, em relação ao estado físico, nós podemos encontrar soluções tanto sólidas, líquidas ou gasosas. Já em relação à natureza do soluto, de ele apresentar ou não carga e, portanto, permitir que a solução seja condutora ou não condutora, a solução pode ser classificada como eletrolítica ou como não eletrolítica. E, finalmente, em relação à relação soluto-solvente, ou seja, em relação ao quanto um soluto pode ser solubilizado em uma dada quantidade de solvente, as soluções podem ser classificadas como saturadas, insaturadas e supersaturadas. Vejamos alguns exemplos de soluções classificadas de acordo com o estado físico. Vamos começar com a nossa atmosfera, que é uma mistura de gases, e se nós considerarmos o nitrogênio como a substância presente em maior quantidade, ele, portanto, viria a ser o nosso solvente. As outras espécies, como oxigênio, principalmente, mas também vapor d'água, monóxido de carbono, argônio, etc., seriam os solutos. Uma solução líquida formada por gases dissolvidos em um líquido são a água com gás, que contém dióxido de carbono dissolvido, e a própria água, que apresenta um determinado teor de oxigênio. Afinal, é esse oxigênio que os animais utilizam na sua respiração. Um exemplo de uma solução composta apenas por líquidos é a gasolina, que no Brasil contém uma determinada quantidade de etanol, e o próprio álcool comercial, o álcool etílico, que apresenta, além do etanol, uma pequena quantidade de água. Como exemplo típico de uma solução onde o sólido está dissolvido no líquido, formando uma solução líquida, nós temos o cloreto de sódio dissolvido em água, um sal, portanto. Uma solução sólida composta por um gás dissolvido em um sólido é o exemplo típico de um catalisador onde o hidrogênio, o gás hidrogênio, está absorvido na superfície do paládio, um sólido. Uma solução
sólida formada por um líquido dissolvido em um sólido é o caso do mercúrio dissolvido na prata, formando amálgamas. E uma solução sólida, formada tanto por solutos como por solvente sólido, é cobre dissolvido no ouro. Ou seja, o ouro, por exemplo, 18 quilates, é o ouro que apresenta uma determinada porção de ouro, mas também uma determinada quantidade de cobre. Soluções podem ainda serem classificadas como eletrolítica ou não eletrolítica. No caso da primeira, o soluto, ao ser dissolvido, dá origem a espécies que são carregadas, ou seja, temos tanto os ânions quanto cátions. Isso faz com que a solução em si seja uma solução que conduz eletricidade. No caso das soluções não eletrolíticas, os solutos dissolvidos se apresentam na forma de espécies que não possuem cargas. Isso faz com que a própria solução, por exemplo, não conduza eletricidade. Finalmente, podemos classificar as soluções em relação à capacidade máxima de soluto que pode ser dissolvido para uma dada quantidade de solvente. Bem, nós dizemos que uma solução é insaturada se a uma determinada quantidade de solvente for adicionada uma quantidade de soluto inferior à capacidade máxima de dissolução dessa quantidade de solvente. Se, por outro lado, a quantidade de soluto adicionado for exatamente igual à capacidade do solvente em dissolver, nós teremos uma solução dita saturada. E podemos ainda, em uma determinada situação, preparar uma solução supersaturada, ou seja, nós podemos forçar que o solvente dissolva além da sua capacidade, por exemplo, aumentando a temperatura e reduzindo-a, esfriando lentamente. Um exemplo interessante é o acetato de sódio. Nós podemos dissolver uma quantidade de acetato de sódio além do valor estipulado para uma dada temperatura, aumentando a temperatura e depois resfriando lentamente. No entanto, essa solução é dita como sendo uma solução que não está em equilíbrio. Portanto, qualquer variação sutil pode provocar a rápida precipitação do excesso de material que está ali dissolvido. Nessa situação aqui, se nós promovermos a adição de um pequeno cristal, um pequeno grão de acetato de sódio na solução supersaturada, o que nós observamos é que em poucos segundos esse excesso de acetato de sódio precipita. Um exemplo clássico de uma solução supersaturada.